Olá, estamos dando início a mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes. E o tema da nossa conversa vai ser o 2010, que vai começar agora em agosto. Muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. E eu começo lhe perguntando, esse não é o primeiro censo. Quantos censos já aconteceram no Brasil? Bom, o censo de 2010 será o 12º censo a ser realizado no país. O primeiro deles aconteceu em 1872, ainda na época do Império, e naquela época, naquele primeiro censo, o país tinha pouco mais de 10 milhões de habitantes. Agora, nós teremos um recenseamento que provavelmente contará uma população em torno de 192 milhões de brasileiros. E como será essa operação? Era uma operação bastante complexa, que já está sendo preparada há pelo menos 3 anos pelo IBGE. Tem uma característica peculiar a desse ano, que ela é uma operação completamente informatizada. Todos os processos estão totalmente automatizados e o instrumento de coleta realizado, que será utilizado pelo recenseador, não vai ser um questionário em papel, mas um questionário que está contido nesse equipamento. Esse equipamento será entregue a cada recenseador com um questionário, um mapa do local que ele deverá percorrer para fazer o trabalho e uma lista previamente introduzida com todos os domicílios que ele deverá visitar, para que nós tenhamos certeza de ser um censo absolutamente exaustivo. Todo brasileiro e toda brasileira serão pesquisados? Sim, o censo, como o próprio nome estatístico menciona, ele é uma cobertura exaustiva da população. Visitaremos, sem exceção, todos os 58 milhões de domicílios que estimamos encontrar e, em cada domicílio, o nosso recenseador fará o trabalho de realizar a entrevista. É claro que certos domicílios não têm morador, mas esse domicílio foi contado e ele será classificado como domicílio vazio. Nos domicílios com moradores, o entrevistador faz o seu trabalho, lembrando que alguém no domicílio será convidado para dar as respostas sobre os moradores daquele domicílio. Então, é preciso saber que toda a população será recenseada. Entretanto, não será necessário entrevistar uma a uma todas as pessoas residentes num dado domicílio. Alguém do domicílio dará informação sobre todos. E como é que o IBGE imagina fazer o recenseamento nas áreas urbanas mais violentas e nas áreas rurais mais longínquas? Eu diria que o IBGE tem 3 grandes estratégias prontas para realizar o censo. Como já foi mencionado, como tratar nos locais mais remotos, como tratar nas áreas urbanas densamente povoadas e como nestas áreas urbanas densamente povoadas, aquelas com questões de segurança para o recenseador e para o próprio cidadão. No que diz respeito à área rural mais remota, nós colocaremos também à disposição do recenseador meios de transporte, ou próprio, ou alugados, ou em áreas muito distantes, como por exemplo na Amazônia, até um sistema de barcos precisam ser utilizados para transportar os nossos recenseadores até o local onde ele vai realizar o trabalho. Na área urbana, nas áreas consideradas de risco, o primeiro processo importante adotado foi recrutar recenseador nas áreas próximas ao seu residente, na área próxima ao seu local de trabalho. Ou seja, ele é conhecido e ele também conhece aquela localidade. Mas o mais importante de tudo é dar muita publicidade e visibilidade para o trabalho do censo, para que todos saibam que essa operação está acontecendo. Quantas pessoas estarão envolvidas no censo de 2010? Nós teremos, para fazer o trabalho de campo, de entrevista, quase 192 mil recenseadores. Cada conjunto
de 8 a 9 recenseadores é supervisionado por um supervisor, que dará um conjunto de 23 mil supervisores. Esses supervisores têm também o seu próprio supervisor, que são outros 6 mil. Então, ao todo, a gente está falando de uma rede de cerca de 230 mil pessoas envolvidas no censo, incluindo a própria rede de funcionários do IBGE. E como é que elas foram contratadas? Nós realizamos 2 processos seletivos absolutamente públicos, nos quais o primeiro para contratar os recenseadores que são mensalistas, o processo seletivo começou no ano passado e eles tomaram posse a partir de fevereiro e março desse ano, e este ano realizamos o processo seletivo para a contratação dos 192 mil recenseadores. A prova foi feita em maio, em junho saiu o resultado e agora em julho eles foram treinados para, a partir de agosto, começar o recenseamento. Para as 190 mil vagas de recenseadores, nós tivemos 1.052.000 candidatos. E as pessoas são obrigadas a responder ao censo? A legislação brasileira diz que todo cidadão é obrigado a prestar informações ao órgão oficial de estatística, que é o caso do IBGE. Existe a lei de estatística que trata desse assunto. Mas o IBGE nunca teve grandes dificuldades para a obtenção dessas informações. Em primeiro lugar, pelo reconhecimento do trabalho da instituição. Em segundo lugar, pela própria consciência social da população brasileira. E, em terceiro lugar, pela capacidade de persuasão que a nossa equipe de recenseadores tem para convencer o cidadão a prestar informação. E se um cidadão teimoso não quiser prestar essas informações, ele é passível de sofrer alguma punição? Eu diria antes que se esse cidadão, se houver o caso dele se recusar a dar entrevista a um recenseador, nós temos a nossa rede de supervisores que auxiliam o recenseador nesse trabalho junto a essas áreas mais difíceis. Se o próprio supervisor também não conseguir, nós temos uma rede de coordenadores do IBGE que, posso dizer, já são especialistas em lidar com situações adversas como essa. E, em último lugar, se ele não quiser dar a informação de maneira nenhuma, haverá, na verdade, 2 penalidades e não punições. A principal penalidade é de que a sua comunidade, a sua sociedade, o seu município, é que corre o risco de perder com essa informação, não o IBGE. O censo não é para o IBGE, o censo é para o Brasil. E se eu deixar de contar um cidadão que por teimosia não quiser dar uma informação, aquele município pode não ter aquele indivíduo contado. E não sendo contado, o município, ao final, tem o dado da sua população como uma referência para a distribuição de recursos de educação, de saúde, do fundo de participação de municípios, do número de vereadores do município, número de deputados estaduais, tudo isso em função do número de habitantes. Ele pode ser uma pessoa, suponhamos, de muita idade, mas eu tenho que saber quantas vacinas para idoso eu preciso distribuir pelo país afora. Então o prejuízo é muito maior do que um eventual lucro ou ganho que ele venha a ter por se recusar a dar uma informação. Mas a punição é multa? A lei explicita alguma punição? A lei explicita a cobrança de multa, mas honestamente o IBGE não chega a esse extremo, porque temos outros meios para conseguir. Não é hábito. E como o IBGE pode garantir a credibilidade das informações prestadas? Uma é absolutamente visível para o próprio entrevistado. Todas as perguntas são feitas diretamente a ele. Ele tem, consequentemente, a oportunidade de verificar que o que está sendo preenchido é aquilo que ele está respondendo. E o mais importante de tudo é que quando o recenseador termina a sua entrevista, ele salva aquele questionário, e aquele questionário é imediatamente criptografado, ou seja, é transformado numa linguagem que nem o próprio recenseador tem mais acesso àquele dado. Ele vai com aquele equipamento num posto de coleta informatizado do IBGE, transmite aquela informação para um computador do posto e dali vai para a sede do IBGE. Portanto, a relação entre o indivíduo que deu o dado e o IBGE que processa o dado desapareceu e o indivíduo vira uma estatística.